Quer dizer, há todo tipo de problema. O primeiro grande problema é tem pouco jovem na universidade. Precisava ter muito mais. Tem pouco jovem na universidade. Depois tem um outro problema que é como seleciona esses jovens para a universidade. Quem está selecionado e de que maneira. E aí vem um aspecto que eu acho que tem sido apontado de modo bastante pertinente com relação a essa lei, que ela fere a autonomia universitária como raras vezes se viu no Brasil. Né? E as universidades, o curioso é que essa lei das 50%, parece que ela responde por alguma razão política, muito mais do que algum projeto sério de política de ensino superior e de inclusão. E de inclusão. Porque as universidades públicas vinham fazendo esse esforço, vinham discutindo intensamente no seu interior estratégias, decisões, encaminhamentos, como a URGS mesmo fez, e descobriu que se a gente... O que aconteceu com a discussão da URGS? A URGS tinha 20% da URGS, né? 30%. Não aumentou. Houve quem propusesse 50%. Não aumentou. Mas não aumentou não é porque as pessoas sejam contra. O movimento contra as cotas na URGS não tem a menor chance hoje de sobrevivência. Não. Zero chance. Né? Mas não aumentou porque houve um certo convencimento de que nós ainda não sabemos o que está acontecendo. Se tivesse muito movimento cauteloso. Fosse forte a convicção de que estamos fazendo certo, teriam aumentado sem nenhuma Isso acarretou alguma iniciativa pedagógica nova na Universidade Federal ou irá acarretar, por exemplo, de reforço desses alunos que virão de escola pública? Isso deveria. Por isso o reitor atual da Universidade Federal Fluminense está reclamando que faltam recursos. E foi o que mais reclamou, né? Foi, né? Que faltam recursos para inclusive do fato de a autonomia universitária ter sido ferida. Reclamou muito fortemente a questão da autonomia e reclamou a falta de condições, o MEC contestou, evidentemente, a falta de condições para dar um atendimento adequado a esses alunos, que evidentemente vêm com déficit de aprendizagem. Senão não precisaria da cota, né? Exato. Senão não precisaria. Vão ter que ter reforço. Vão ter que ter. Não tem sido feito isso, a não ser em pouquíssimas instituições. A UERJ, a Universidade Estadual do Rio, começou a fazer um programa desse tipo, né? Mas não tem sido. Eu arriscaria dizer que os alunos que entram nas universidades particulares hoje pelo ProUni, eu acho que têm sido melhor assistidos do que... E que também apresentam déficit de formação muito forte. Como é que eles têm sido assistidos? Eu acho que eles têm sido assistidos com programas especiais de acompanhamento. Nós aqui na PUC temos algo por isso. Aqui na PUC tem um acompanhamento dos alunos diferenciado com relação aos outros, regimes de reforço, etc, etc. Eu acho que esse movimento nas particulares está sendo, digamos assim, mais institucional do que nas públicas, o que é curioso. Nas públicas há um problema que, em nome da igualdade, etc, etc, e da não discriminação, não se tem conhecimento de quem são os cotistas, o que é uma pequena ficção. Não? Mas oficialmente eu não sei se o Abílio é cotista, Claro. Isso significaria também uma oportunidade para a universidade particular ou comunitária, já que 50% dos alunos de escolas privadas não irão entrar na universidade pública. Eu acho que é uma oportunidade boa. Assim como o SISU, esse sistema de mobilidade nacional, também criou uma oportunidade boa. Haverá uma redistribuição. Haverá uma redistribuição e esses indivíduos que vão ter acesso restrito às universidades públicas procurarão as melhores universidades privadas, não tem dúvida disso. É possível que os melhores dentre esses ainda vão para o exterior. Tem um movimento de saída de jovens para fazer graduação no exterior. Faculdade. Graduação muito graduação grande. Maior do que a gente pensa. Isso numericamente representaria quantos estudantes, por exemplo, no nosso mercado aqui, porto-alegrense? O gaúcho. Os que ficarão fora. Uns 1.500 alunos, mais ou menos. Não, mais. Mais? São 3.000 vagas para o vestibular? Mas tem as do interior. Não. Na URG já são 5.000 vagas. 5.000, 2.500. Santa Maria deve ter umas... Poderíamos falar umas 7, 8 mil. Eu acho que vai ter muito estudante... De escola de não escola pública. Que irá procurar... Ou não pobre, entende? Que irão procurar outra alternativa, sem dúvida. Como esse SISU, esse sistema que o estudante agora, depois do Enem, pode se candidatar em qualquer universidade do país. Isso tem produzido também. Algumas estão se tornando centros regionais e os locais estão sendo prejudicados pela vinda de indivíduos. E aparece muita reclamação, perdi a vaga para um cara do Ceará, a universidade é na esquina da minha casa. Eu conheço uma universidade particular no Ceará, aliás, a melhor que tem lá,
provavelmente talvez a melhor do Nordeste, que tem ficado muito satisfeita com esse SISU. Porque, inclusive em áreas importantes, como engenharia, viu crescer o número de candidatos nas áreas de engenharia, porque a Universidade Federal do Ceará e algumas outras da região começaram a perder gente, perder vagas locais. Eu acho que não há dúvida em relação a essa correlação que existe entre ensino superior e ascensão social. Não. Isso não há dúvida. Não. Então, esse é um argumento a favor, digamos, de inclusão. É o argumento a favor de inclusão e o argumento a favor das cotas e o argumento em favor do ProUni. O argumento é praticamente esses jovens, se vencerem a etapa universitária, certamente eles terão oportunidades bem diferenciadas com relação às que teriam antes. Então, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: a experiência norte-americana com a ação afirmativa é um caso de sucesso ou também lá ainda se vive alguma dúvida em relação à política de cotas? Não, os americanos fizeram a política de cotas, para início de conversa, com mais motivos e diferentes motivos do que os nossos. Primeiro, tratava-se, depois da guerra, de incluir os milhares de soldados que voltavam e que tinham sido recrutados nos grotões dos Estados Unidos e que não tinham saído sem nada, e que voltavam e precisavam ser reintegrados à sociedade americana. Foi um prêmio à participação praticamente deles na guerra, a abertura dessas oportunidades. A questão racial nos Estados Unidos sempre contou diferente daqui, quer dizer, é mais aberta a discriminação, mais explícita a discriminação, e houve um empenho muito grande nessa direção. Os estudos que eu conheço dão conta de que os esforços tiveram resultados positivos, sem dúvida, houve um movimento importante. Agora, os esforços que melhor deram resultados foram aqueles acompanhados, em que a inclusão social foi acompanhada de diferenciação da oferta educacional. Ou seja, quando se imaginou que os indivíduos iam entrar nas Ivy League, nas universidades top de linha americana, aí dava problema. Aí digamos assim, a marca principal foi frustração. Quando se imaginou que eles entrariam e que se abririam colleges, community colleges, ou seja, escolas superiores pós-secundárias de formação técnica, profissional, etc., aí as coisas puderam ser bem-sucedidas. Porque também tem um outro detalhe que o Brasil faz errado. O Brasil imagina que o nosso ensino superior tenha que ser indistinto, ou seja, que todo mundo quer a mesma coisa. Qual é o perfil nosso? É o do profissional liberal e, na melhor das hipóteses, nos últimos anos, daqueles indivíduos com vocação para a pesquisa. Como se todo mundo tivesse vocação para a pesquisa e tivesse vocação para ser profissional liberal de plena carreira, etc. Não é exatamente essa a verdade. Quer dizer, o desenvolvimento recente dos institutos federais de educação, de escola técnica, da rede Paula Soares lá de São Paulo, etc. Não é Paula Soares, é Paula... Daqui a pouco eu lembro. Ou seja, as escolas técnicas superiores, elas têm um público e uma demanda hoje muito surpreendente. Maior do que a que poderíamos imaginar em função do chamado histórico preconceito com relação a trabalho manual, trabalho técnico, trabalho etc. Por quê? Porque esses indivíduos, isso também garante mobilidade ascendente para esses indivíduos. Entende? Então, o nosso problema também passa a ser outro. Ou seja, eu vou atender essa demanda que deveria ser muito maior, essa inclusão social que deveria ser, em termos absolutos, muito maior do que a parcela dos 25% que cabe ao ensino superior público federal atender. Como? Vou imaginar que eles todos vão entrar numa universidade dita de pesquisa e que tenham que ter o mesmo desempenho, ou vou oferecer para eles alternativas diferentes? E por que não se faz isso? Qual é a dificuldade? Porque o Brasil é difícil, o Brasil não gosta de diferenciação. Agora, mesmo nos Estados Unidos, a questão é polêmica, e lá ficou a cargo, que é realmente federativo, ficou a cargo de cada estado. De cada estado e das universidades. Alguns estados, depois de uma experiência, recuaram e proibiram, os tribunais proibiram. Em 4 estados já proibiram. E tem um 5º agora que está em discussão. Proibiram o quê? Proibiram o uso de cotas. Cotas raciais. Cotas raciais, proibiram. Não proibiram o uso do critério racial para entrar na composição dos critérios de concessão de vagas, mas proibiram cotas raciais especificamente. E agora tem um 5º estado, isso está em discussão na justiça, porque uma menina ruiva, sardenta, se sentiu preterida, entrou na justiça e tem até essa ideia assim, as sardas da menina, que eu não me lembro o nome, poderão fazer a diferença porque poderão invalidar as cotas nesse estado, que eu não me lembro qual é. Um outro aspecto também da questão dos Estados Unidos é que tem uma população
negra, para ficar apenas nos negros, bem menor do que a população negra brasileira. Em porcentagem da população. Nós temos 50% dos brasileiros se autodeclaram negros. Nos Estados Unidos está em torno de 20%. A diversidade étnica é muito maior nos Estados Unidos. Pode ser, mas... podemos alegar o fato, por exemplo, de que os latinos poderiam alegar, também são pobres, eventualmente são discriminados. A população indígena é muito mais integrada à sociedade branca nos Estados Unidos, não é o nosso caso aqui. Mas é no sentido de dizer, eu estou falando isso no sentido de dizer que se o problema é grande nos Estados Unidos, aqui é maior. Aqui ele é muito maior. Aqui é muito maior. Porque é uma população muito maior para ser integrada. Eu acho que também a temática de adotar um critério genético não é muito da tradição brasileira, que sempre, de uma certa forma, escamoteou essa temática. No momento, utilizar agora um critério racial... É uma novidade entre nós. É uma novidade, um pouco tabu até, sob o ponto de vista político, sempre se fugiu dessa esfera. É que eu acho que tem uma coisa, Jacques e professor Abílio, que é o seguinte, todos nós, acho que temos a mesma convicção, que o grande problema é as dificuldades históricas de integração de uma parte da população, por problemas econômicos, por má formação no ensino básico, etc, etc. E que o melhor seria resolver esses problemas. Mas acontece que esses problemas nunca foram resolvidos, nunca são resolvidos. E agora eles acabam funcionando. Aquilo que é defeito, na argumentação de alguns, acaba surgindo como um argumento forte. Como um argumento forte de impedimento. Isso. Dado que nós não fizemos, nós não podemos fazer. Já esperamos tanto e... Bom, vamos esperar um pouco mais. O meu ponto aí, Juramir, é que é da quantidade. Ou seja, eu insisto nesse pequeno ponto. Ou seja, nós estamos falando de cotas num universo de 25% da população estudantil, né? E com uma visão sistêmica e prospectiva do crescimento do ensino superior, comprometido pelo péssimo desempenho do ensino médio. E não estou falando em qualidade apenas, estou falando o péssimo desempenho numérico do ensino médio. Quer dizer, essa história de que há 10 anos não cresce o número de egressos do ensino médio, isso é estarrecedor. Então, o problema todo é o seguinte, eu acho que tudo bem, o grande argumento, esperamos muito tempo, nada foi feito, é preciso atender quem for possível. Tudo bem, vamos atender, as cotas podem ser um experimento interessante. Continua faltando muito, e a sociedade continua sem saber o que está acontecendo com os cotistas dentro das instituições. Mas a pergunta básica, para terminar. Para ampliar o ensino médio, tem que ter professor de física e de química. Quantos professores de física e química são formados aqui na PUC por ano? Na PUC eu não sei, mas na URGS é muito pouco. Porque, entre outras coisas, ser professor de ensino médio hoje não é atraente. Então, como é que tu vai ampliar um ensino médio se tu não tem professor de matemática, não tem... nas áreas duras, professor de matemática, professor de química, professor de física? O número é mínimo no país todo, são áreas assim, desprezadas. É que para tornar uma profissão atraente precisa pagar bem. Mas o Brasil fala em desenvolvimento, aumentar a taxa de desenvolvimento, etc, etc. Quer dizer, se há uma outra, assim como nós sabemos que ensino superior melhora as chances dos indivíduos, nós sabemos que desenvolvimento está vinculado à educação e à ampliação da escolaridade da população. A Coreia universalizou o acesso ao ensino médio no final dos anos 70. Nós somos atrasados 40 anos. Nós não temos 50% da população em idade escolar no ensino médio. No máximo. E nós não temos 50% e a taxa de conclusão é menor do que 60% dessa população entregue. Belíssimo assunto, a conversa estava muito boa, infelizmente o tempo é curtinho, já passou. Quero agradecer muito ao professor Abílio Baeta Neves e ao Jacques por essa discussão que certamente vai ajudar os nossos telespectadores a entenderem um pouco mais sobre essa questão que realmente é espinhosa e que não vai sair da pauta. O argumento contra argumento volta na próxima semana. Até lá.